Bom dia, tá começando a Lolerer, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia, boa terça-feira pra você que tá aí ouvindo a gente. E hoje no trabalho, o TST reconheceu estabilidade pra aprendiz grávida. E no penal, começa hoje o julgamento de denúncia contra Jair Bolsonaro lá no STF. No consumidor, a Colgate foi condenada por propaganda enganosa, do total 12. E na saúde, o STF fixou regra para pedir remédios fora do SUS, valendo também para processos antigos. Tem ainda, em processual penal, o militar que ameaçou explodir bomba perto do STF. Ele foi solto com cautelares. E para finalizar também no penal, o promotor que falou em chibatadas durante um júri vai ser investigado. E olha, Laís, o episódio de hoje tá recheado de notícias, muitos processinhos pra gente comentar, viu? Um episódio robusto. Inclusive, o pessoal tava pedindo episódios mais longos por aqui, né? Pois é, vocês pedem e a gente vai entregar. Então fica com a gente até o final, porque tem muita notícia boa para deixar você aí que está estudando muito bem informado para a sua prova que está chegando e para você que já atua na área, aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E vamos começar com um precedente importante. O TST reconheceu a estabilidade provisória de uma assistente administrativa que engravidou durante o contrato de aprendizagem em Natal, Rio Grande do Norte. Ou seja, ainda que o vínculo fosse de aprendizagem, a proteção contra dispensa sem justa causa se aplica. O ponto central foi deixar claro que a proteção contra dispensa arbitrária vale independentemente do tipo de contrato. A forma do vínculo não pode esvaziar a tutela da gestante. Foi essa a leitura consolidada pela SDI 2. Antes, o TRT do Rio Grande do Norte tinha negado a indenização por entender que não haveria estabilidade em vínculos temporários. Mas o TST destacou que a Constituição, à luz do artigo 227, assegura a proteção integral à maternidade e ao nascituro, fundamento que sustenta a extensão da estabilidade também à aprendiz. Na prática, a trabalhadora poderá ser reintegrada ou receber indenização pelo período de estabilidade. Recado direto para quem contrata aprendizes. Planejamento e cuidado no desligamento são indispensáveis. A proteção da gestante não fica de fora porque o contrato é de aprendizagem. Bora agora com o direito penal. A primeira turma do STF inicia hoje o julgamento da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e os outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. O passo a passo é simples. Relatório do ministro Alexandre de Moraes, depoimentos, falas da acusação e da defesa e, por fim, os votos dos ministros. A transmissão é ao vivo pelo canal do STF. Se houver absorção, o processo ele é arquivado. Em caso de condenação, a pena é fixada conforme a participação atribuída a cada réu. Em qualquer cenário, ainda cabem recursos internos no próprio Supremo. O cronograma completo das sessões está na nossa newsletter, link na descrição. A gente sai do penal e vai direto para direito do consumidor. No Rio de Janeiro, a Colgate Palmolive foi condenada a pagar R$500 mil por danos morais coletivos. A justiça entendeu que a campanha do Colgate Total 12 induziu o consumidor ao erro ao prometer uma proteção completa por 12 horas. O ponto sensível foi o alcance do slogan. Para o TJRJ, a mensagem passa a ideia de que escovar os dentes depois de comer ou beber seria desnecessário. Isso extrapola o que é cientificamente aceitável e cria uma expectativa de proteção absoluta que o produto não garante. Os desembargadores falaram em serviço à saúde pública justamente por essa promessa ampla demais. Não se discutiu a segurança do produto em si. A Anvisa autoriza a substância, mas foi discutida a forma como a promessa publicitária foi apresentada ao público. E para comentar sobre publicidade enganosa e os desafios da proteção do consumidor no Brasil, nós chamamos a doutora Marcela Mendonça, advogada pela Universidade de Salvador, com 10 anos de atuação em direito do consumidor, trabalhista e previdenciário. Quando a gente fala em limites de publicidade e impactos de propaganda enganosa, é impossível não refletir sobre até onde a criatividade do marketing pode ir sem violar a confiança do consumidor. Esse é um tema de enorme relevância social porque a publicidade está presente em praticamente todas as escolhas de consumo que fazemos, do alimento que a gente compra aos serviços de streamings que assinamos. Para começar, eu queria dar um exemplo muito fascinante que é o da legislação japonesa. Lá, as embalagens de produtos naturais têm regras claras e objetivas. Se a embalagem mostra uma fruta natural cortada de forma realista, o produto precisa ser 100% natural. Se ela contém a mesma fruta, mas inteira, sem ser cortada, quer dizer que ali não é 100% natural, o teor é menor. Agora, se o teor é ainda menor,
só podem ser usadas ilustrações não realistas. Além disso, existe um detalhe. As ilustrações do produto na embalagem precisam coincidir com o tamanho real do produto. Então, se você tem um biscoito na embalagem, aquele tamanho da embalagem que mostra o biscoito precisa ser o tamanho real. Isso evita aquela frustração tão comum que a gente passa de abrir uma embalagem enorme e encontrar um produto minúsculo, pequenininho ali dentro. Essa lógica japonesa mostra algo poderoso. Transparência absoluta como regra e não como exceção. O consumidor não deve ser enganado, nem pela linguagem, nem pela imagem. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que a gente está bem distante dessa realidade. Embora a gente tenha um Código de Defesa do Consumidor que diz claramente que toda publicidade e informação deve ser verdadeira, clara e precisa, na prática, a gente convive com promessas impossíveis e slogans fabricados. Um exemplo emblemático é a condenação da Colgate, do creme dental, em uma ação civil pública, ao pagamento de uma indenização de R$500 mil por ter afirmado que o creme dental oferecia proteção absoluta por até 12 horas. Ora, é evidente que nenhum creme dental pode garantir algo tão absoluto, mas a promessa foi feita, reforçada em larga escala e só depois reconhecida como enganosa. Esse caso demonstra que a publicidade enganosa não é um detalhe, mas é uma prática capaz de gerar grandes responsabilidades jurídicas e sociais, mas sobretudo muito lucro para essas empresas. Esse desafio já é enorme no campo da publicidade tradicional. Ele se torna ainda mais complexo diante de um fenômeno que todo mundo está ouvindo aí, que são os influenciadores digitais e as bets. Em tese, influenciadores seriam apenas divulgadores, mas essa noção clássica de publicidade foi completamente transformada nos últimos anos. Hoje, esses agentes, supostos divulgadores, não apenas transmitem mensagens, eles moldam comportamentos, criam tendência e vendem estilos de vida. No caso das apostas esportivas, o quadro é ainda mais grave. Influenciadores vendem expectativas irreais, baseadas em factoides fabricados, narrativas de sucesso instantâneo e a cognição rasa de que as suas vidas luxuosas são patrocinadas pelos ganhos em bets. É uma publicidade travestida de vida real. Não se trata mais de alguém exibindo um produto, mas de um discurso que convence multidões de que a ascensão social pode ser alcançada com um simples clique. Isso cria um ciclo de vulnerabilidade, especialmente entre jovens e consumidores financeiramente fragilizados, que enxergam nas apostas uma saída ilusória. Perceba a diferença. No Japão, até a ilustração de uma fruta precisa respeitar a realidade. Já no Brasil, muitas vezes, a publicidade mais poderosa é aquela que se afasta radicalmente da realidade. O resultado é previsível. Consumidores frustrados, endividados e, não raro, enganados. É por isso que a gente precisa repensar os mecanismos de proteção. O judiciário e os órgãos de defesa do consumidor já têm atuado, mas muitas vezes ficamos presos em debates subjetivos. O que é claro? O que é enganoso? O que é mera persuasão? Talvez seja a hora de estabelecermos parâmetros objetivos, como fez o Japão. Não para engessar a criatividade do marketing, mas para desenvolvê-la ao seu propósito legítimo, que é informar, educar e gerar valor. Se as embalagens do Japão precisam ser fiéis ao conteúdo, por que não exigir que a publicidade no Brasil, seja de uma multinacional de higiene, seja de um influenciador digital, seja de uma plataforma de apostas, também seja fiel à realidade? O consumidor brasileiro merece mais do que slogans de efeito, imagens manipuladas e promessas fabricadas. Merece transparência, respeito e segurança em cada escolha que faz. E talvez a verdadeira inovação no direito do consumidor hoje não seja mais criar leis, mas garantir que a publicidade esteja ancorada em critérios objetivos e verificáveis. Assim, a gente vai ter não apenas um mercado mais ético, mas também uma sociedade mais equilibrada, onde a confiança não é ilusão, mas é um direito protegido. Ô Victor, agora, no mundo do direito, acontece muito esse cenário, que é quando você pega um caso ali bem promissor e as únicas provas são prints de tela. Aí bate aquela dúvida, isso vai segurar o processo? Pois é, print é fácil de contestar, né? Tem edição, corte, contexto faltando, fica frágil e a chance de impugnação é real. Mas tem caminho. Hoje dá para registrar conteúdo digital com validade técnica e jurídica, sem drama e sem gambiarra. Vale para mensagens, posts e até vídeos. Você preserva o material com integridade, reduz risco de perda e chega na audiência com algo que o juiz entende como confiável. E é aí que entra a Data Certify. Eles fazem a coleta e o registro em blockchain com relatórios técnicos completos. O que era um print vira evidência robusta. Resultado, mais segurança para atuar no digital e menos susto quando a outra parte tenta desqualificar a prova. E você aí, quer blindar o seu caso? Garanta a integridade das suas provas digitais no link que está na descrição desse episódio. E a gente volta com o direito da saúde. O Supremo confirmou uma linha única. Os critérios para conseguir, pela Justiça, medicamentos que não estão na lista do SUS valem para qualquer processo em andamento, inclusive os antigos.
Ou seja, mesmo ações que começaram lá atrás precisam seguir o que o STF fixou. Quais são esses critérios? Primeiro, negativa administrativa prévia, tentar pelo SUS e ter o pedido negado. Segundo, provar a eficácia e segurança do remédio com base técnica. Terceiro, mostrar que não existe substituto terapêutico disponível na rede pública. Sem esse checklist, a chance de concessão cai muito. A ideia é frear decisões isoladas que estouram aí o orçamento público e, ao mesmo tempo, dar previsibilidade a pacientes e gestores. Na prática, o paciente precisa comprovar a necessidade clínica e a falta de alternativa no SUS. O juiz analisa o caso olhando para esses requisitos e não só para a urgência do pedido. Então, para resumir, a saúde é direito de todos e dever do Estado, artigo 196. Os serviços de saúde têm relevância pública, artigo 197. E o SUS deve funcionar como rede integrada e hierarquizada, artigo 198. O STF não nega o direito, só diz como esse direito deve ser demonstrado quando o remédio pedido está fora da lista. Então já presta atenção e anota aí o resumo para o consultório e também para o fórum. Antes de judicializar, faça o caminho administrativo completo e junte laudos, diretrizes terapêuticas e pareceres técnicos. Na hora de pedir em juízo, alinhe o pedido ao tripé do STF. Negativa mais eficácia com segurança mais ausência de substituto. Fica mais sólido para o paciente e mais claro também para o juiz. E agora a gente vai falar de penal. Lá em Brasília, um militar reformado foi preso depois de ameaçar explodir uma bomba na Praça dos Três Poderes. Mas a 5ª Vara Criminal decidiu soltá-lo com medidas cautelares. Ele está internado em um hospital militar. A confusão aconteceu na reta final do julgamento do Bolsonaro no Supremo. O homem dizia que, se não fosse recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, iria se explodir. A PM do DF acionou a Operação Petardo para contê-lo e constatou que não havia explosivos. O quadro descrito foi de um surto psicótico. Liberdade com cautela significa, na prática, liberar, mas impor travas, tipo uma proibição de contato ou deslocamento e acompanhamento médico. Isso para reduzir risco enquanto a investigação anda. Não é absolvição, é controle do perigo de forma aí mais imediata. A Polícia Civil segue apurando possível crime de ameaça contra autoridades e ofensas à segurança nacional. O próximo passo é juntar laudos, ouvir testemunhas e, se for o caso, o MP decidir pela denúncia. Aqui o foco é medir a gravidade real das falas e o estado de saúde no momento do fato. Embora com a última notícia de hoje. Em São José do Norte, Rio Grande do Sul, um promotor afirmou durante o júri que um réu negro não teria cometido o crime se tivesse recebido chibatadas quando mais jovem. A frase gerou reação imediata no plenário. Essa fala ela foi registrada em ata e enviada à Corregedoria do Ministério Público, que vai apurar a conduta. O TJRS confirmou o episódio e a defesa classificou a manifestação como racista, pedindo providências. No mesmo processo, o réu foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Já o promotor pode responder a procedimento disciplinar, ou seja, seguem 2 trilhos, a condenação do réu e a avaliação institucional sobre a conduta do membro do MP. Esse é um tema muito sensível e também necessário. E para comentar sobre racismo, ética e responsabilidade no sistema de justiça, a gente convida aqui o André Pontaroli, mestre em Direito Penal, especialista em Direito Criminal, professor e advogado criminalista. Olha, é muito grave quando uma situação de racismo estrutural ocorre no âmbito judicial, que deveria ser sempre o espaço mais lídimo e democrático. E a situação ela é ainda mais grave quando acontece em um júri popular, porque ela se dá perante o povo julgador, perante a sociedade que está ali para realizar o julgamento. Uma frase racista vinda de quem acusa em nome do Estado não é apenas uma ofensa, vamos dizer assim. Ela reforça estereótipos históricos e mina a confiança da sociedade no sistema de justiça. Nós precisamos reconhecer que o racismo estrutural, portanto, também atravessa a esfera judicial. Ele não está restrito às ruas, ele aparece nas sutilezas. E como neste caso, em falas que são falas explícitas, que afetam diretamente a forma como os réus negros são tratados. Combater isso exige responsabilização institucional, investimento em educação, formação ética de todos os envolvidos e revisão constante das práticas de quem atua no foro. Como advogado criminalista e professor de direito penal, eu sustento que a ética não pode ser apenas um código escrito, tem que ser uma prática viva. Cada palavra, cada gesto, cada decisão pode sempre representar uma justiça ou uma injustiça. Por isso, nunca podemos relativizar falas como essa. Elas têm as consequências que precisam ser arcadas. Consequências para o réu, para a sociedade e também
correicionais e jurídicas para quem as profere. E é exatamente aí que a responsabilidade ética se mostra fundamental para preservar a credibilidade do sistema de justiça. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente até o final. Mas amanhã, quarta-feira, 6 da manhã, a gente está de volta com as últimas notícias do mundo do direito para te informar. Inclusive, Laís, a gente comentou da sua viagem na edição passada e muita gente aqui do Espírito Santo comentou no episódio de ontem. O Miguel comentou: moro em Vila Velha, Espírito Santo, e realmente Santa Teresa é um ótimo destino de viagem. Boa, Miguel. Passei por Vila Velha também, Vitória, essa região aí. É uma região muito boa e, de fato, Santa Teresa vale a viagem conhecer esse cantinho aqui capixaba, que é muito bom. E a Laila Alves comentou: capixaba da gema aqui ouvindo a Lolene. Muito no bom. mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição anterior: a Hanna Oliveira, a Ciborgue, a Laila Alves, Bela, Paula, Yasmin, Fabrício Menezes, Miguel, Guilherme Chaves e Renato Martoni. Muito obrigado a todos que estão participando todos os dias por aqui. E já sabe, né? Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. E no mais, se você quer interagir ainda mais com a gente e apoiar o projeto, compartilha esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria, que a gente vê toda a interação de vocês por lá também. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais.